Existe um arquétipo silencioso que atravessa a história da humanidade e habita profundamente a psique feminina. O arquétipo da Grande Mãe. Carl Jung compreendia os arquétipos como imagens primordiais que estruturam o inconsciente coletivo, padrões universais de experiência que moldam nossa forma de sentir, amar, cuidar, ferir e curar. A Grande Mãe não é apenas a mãe biológica, mas a imagem simbólica do cuidado, da nutrição, da proteção, do acolhimento e também da ambivalência entre vida e morte, abrigo e sufocamento. Para a mulher, esse arquétipo é especialmente poderoso, porque ela o carrega tanto como herança quanto como missão. A relação da mulher com a maternidade, seja ela mãe de filhos, de projetos, de pessoas ou de si mesma, define profundamente sua jornada espiritual e emocional. Muitas mulheres vivem uma relação inconsciente com a Grande Mãe interior, repetindo padrões de cuidado excessivo, autoabandono, culpa ou medo de falhar. Outras vivem em ruptura com esse arquétipo, rejeitando o cuidado, a sensibilidade e a entrega por associarem isso à dor, à sobrecarga ou à perda de si. Nenhuma dessas posições é neutra. Ambas revelam feridas profundas que pedem consciência e integração. Jung afirmava que todo arquétipo possui uma face luminosa e uma face sombria. A Grande Mãe luminosa é aquela que nutre, protege, sustenta, acolhe, gera vida e oferece segurança emocional. A Grande Mãe sombria, por outro lado, pode sufocar, controlar, devorar, culpar, prender e impedir o crescimento. Muitas mulheres carregam dentro de si essa ambivalência sem perceber. Sentem-se chamadas a cuidar de todos, mas ressentidas por nunca serem cuidadas. Sentem-se responsáveis pelo bem-estar alheio, mas exaustas e vazias por dentro. Esse conflito nasce quando a mulher tenta viver o arquétipo da Grande Mãe sem antes curar a própria ferida materna. A ferida materna não se refere apenas à relação com a mãe real, mas à forma como a mulher aprendeu a se nutrir emocionalmente ou a se negar esse direito. Muitas mulheres aprenderam cedo que cuidar era mais importante do que ser cuidada, que atender era mais importante do que sentir, que sustentar os outros era mais importante do que se sustentar. Essa aprendizagem, muitas vezes inconsciente, molda toda a vida adulta. A mulher se torna forte, responsável, disponível, mas por dentro carrega uma criança faminta de acolhimento. Jung dizia que aquilo que não é conscientizado retorna como destino. A mulher que não cura sua ferida materna acaba repetindo padrões de autoabandono, relacionamentos desequilibrados e espiritualidade sacrificante. Ela confunde amor com doação excessiva e fé com anulação de si. O arquétipo da Grande Mãe, quando vivido de forma inconsciente, transforma-se em prisão. Mas quando integrado, torna-se fonte de cura profunda. A integração começa quando a mulher reconhece que também precisa ser mãe de si mesma, que não pode esperar eternamente que o mundo lhe dê o cuidado que ela mesma se nega. A maternidade interior é um dos processos mais importantes do amadurecimento feminino. Ser mãe de si mesma significa aprender a se nutrir emocionalmente, a se proteger, a se escutar, a se acolher nos momentos de dor. Não é egoísmo, é maturidade psíquica. Jung via esse movimento como parte essencial da individuação, a capacidade de oferecer a si aquilo que antes buscava apenas fora. A mulher que desperta a Grande Mãe interior aprende a cuidar sem se perder, aprende a amar sem se anular, aprende a servir sem se sacrificar. Esse equilíbrio não nasce da força, mas da consciência. A mulher passa a perceber quando está cuidando por amor e quando está cuidando por culpa, quando está se doando por escolha e quando está se esvaziando por medo de rejeição. Esse discernimento muda tudo. A Grande Mãe interior também está profundamente ligada à espiritualidade feminina. Na tradição cristã, Maria representa a expressão mais elevada desse arquétipo. Uma maternidade que não controla, não sufoca, não se apropria, mas confia. Maria acolhe, gera, entrega e permanece.
Ela não impede o crescimento do filho, mesmo sabendo que isso a levará à dor. Essa é a maternidade madura, aquela que ama sem possuir. Jung via na figura de Maria a integração simbólica da grande mãe luminosa, capaz de gerar vida sem devorar. Quando a mulher se conecta a esse arquétipo de forma consciente, sua espiritualidade se aprofunda. Ela deixa de viver uma fé baseada apenas em sacrifício e passa a viver uma fé baseada em amor e confiança. A mulher aprende que Deus não exige que ela se destrua para ser fiel. Deus deseja que ela esteja inteira. A ferida materna também se manifesta na dificuldade que muitas mulheres têm de receber. Receber amor, ajuda, cuidado, descanso. Elas se sentem desconfortáveis quando não estão dando. Mas a grande mãe equilibrada sabe que o fluxo da vida exige dar e receber. Negar o receber é negar a própria humanidade. Jung afirmava que a psique busca sempre o equilíbrio. Quando uma mulher dá demais sem receber, o inconsciente cria sintomas: exaustão, ressentimento, tristeza, vazio espiritual. Esses sintomas não são fraqueza, são alertas. Alertas de que algo precisa ser reorganizado. A cura da ferida materna passa pela reconciliação com a própria vulnerabilidade. A mulher aprende que não precisa ser forte o tempo todo, que pode descansar, que pode falhar, que pode pedir, que pode ser cuidada. Esse aprendizado é profundamente espiritual, porque rompe com a falsa ideia de que valor está ligado à utilidade. A mulher vale por quem é, não apenas pelo que oferece. Quando essa verdade é integrada, algo se transforma profundamente. A mulher passa a se tratar com mais gentileza, seus limites se tornam mais claros, seus relacionamentos mais equilibrados, sua espiritualidade mais leve. Ela deixa de confundir amor com sofrimento. A grande mãe interior também cura a relação da mulher com o corpo. O corpo feminino é território sagrado, lugar de geração, de sensibilidade, de ciclos, mas muitas mulheres aprenderam a ignorar o corpo, a violentá-lo com excesso, cobrança ou negligência. Resgatar a grande mãe interior é reaprender a escutar o corpo como linguagem da alma, respeitar o cansaço, os ciclos emocionais, as necessidades de recolhimento. O corpo fala e a grande mãe sabe escutar. Jung compreendia o corpo como expressão simbólica do inconsciente. Quando a mulher se desconecta da função materna interior, o corpo adoece. Quando ela se reconecta, o corpo encontra espaço para se reorganizar. A cura não é mágica, é relacional. É a mulher construindo uma relação amorosa consigo mesma. Esse processo também altera profundamente a forma como a mulher se relaciona com outras mulheres. A rivalidade, a comparação e a competição diminuem quando a grande mãe interior está integrada. Surge a sororidade verdadeira, não baseada em discurso, mas em empatia real. A mulher que curou sua ferida materna não inveja, não disputa, não diminui. Ela reconhece, ela acolhe, ela sustenta, porque não precisa mais provar nada. A grande mãe integrada gera vida onde passa. Vida emocional, espiritual e simbólica. E isso não significa perfeição, significa consciência. A mulher integrada sabe quando erra e se responsabiliza, sabe quando precisa recuar e recua, sabe quando precisa avançar e avança. Ela confia em sua intuição porque confia em si. Jung afirmava que a maturidade psíquica se manifesta quando o indivíduo deixa de projetar suas necessidades nos outros. A mulher que desperta a grande mãe interior deixa de esperar que o mundo a nutra como uma criança e passa a se nutrir como adulta. Isso não a isola, mas a liberta. Ela se relaciona por escolha, não por carência. Ama por abundância, não por vazio. A grande mãe interior também prepara a mulher para lidar com perdas. A maternidade simbólica ensina que tudo o que nasce, um dia parte, que ciclos se encerram, que despedidas fazem parte da vida. A mulher integrada sofre, mas não se destrói. Ela honra o luto sem se afogar nele. Ela confia que a vida continua gerando sentido, mesmo após a perda. Essa é a maternidade madura, aquela que ama sem possuir.
Se você sente hoje que está exausta de cuidar de tudo e de todos, talvez sua grande mãe interior esteja ferida. Se sente culpa ao descansar, talvez precise se reconciliar com sua necessidade de acolhimento. Se sente vazio apesar de tanto dar, talvez sua alma esteja pedindo nutrição. Não ignore esses sinais, eles não são fraqueza, são sabedoria emergindo. A cura da grande mãe interior é um dos caminhos mais profundos de amadurecimento espiritual feminino. Quando essa cura acontece, a mulher se torna fonte e não apenas canal. Ela não se esgota porque se nutre, ela não se perde porque se respeita, ela não se anula porque se reconhece. E a partir dessa integração, tudo muda. A vida se torna mais leve, a fé mais profunda, o amor mais verdadeiro. A mulher finalmente descobre que cuidar de si não é egoísmo, é fidelidade à própria